Segunda Reis capítulo 4. Eu quero primeiramente fazer um resumo com você, daqueles que não estiveram conosco. Na semana passada, o Senhor nos levou para esse texto tão lindo, tão maravilhoso, tão profético. Um texto que tem edificado tanto a nossa vida e tem edificado essa igreja. Ele nos levou no texto, na casa da Sunamita, aquela que morava em Sunem, em que a palavra de Deus diz que era uma mulher rica, uma mulher abastada, mas que tinha um segredo lá dentro, que só ela sabia. A falta de um sonho que para ela não era possível ser realizado. Aliás, a falta de um filho era o que ela tinha mais escondido dentro dela. Ela não comentava isso com ninguém. Ela sabia que ela estava impossibilitada, certamente porque ela era uma mulher estéril, e também porque o marido já era um homem velho. A impossibilidade era notória. Então ela escondeu aquela área da vida dela. Ela disse, talvez lá na casa dela ou para ela mesma, todas as outras áreas são possíveis, mas essa daqui eu vou trancar, eu vou cercar, porque foi isso que o Espírito Santo mostrou, e aqui ninguém vai pisar. Porque quando pisa dói. Para que eu vou sonhar com uma coisa que é tão impossível, pastor Ricardo? Mas foi justamente ali que o Senhor disse, eu vou entrar e eu vou transformar essa área da sua vida. Eu vou entrar e vou tocar naquilo que parecia impossível. Ela estava em Sunem, querido. E diz a palavra de Deus que em Sunem, o profeta Eliseu, ele passava ali algumas vezes, e sempre que ele passava por aquela cidade, ele tinha o desejo de tomar um café com ela. Ela convidou uma primeira vez, e todas as vezes que ele ia para aquela cidade, era na casa dela que ele tomava novamente o café. Isso se tornava uma constante, a ponto daquela mulher sunamita dizer para o marido, esse homem é um santo homem de Deus, todas as vezes que ele vem aqui, é tão bom ficar com ele, é tão bom conversar com ele, é tão bom estar na presença dele, a ponto dela falar para o marido, vamos fazer para ele aqui um quartinho, vamos fazer para ele um lugar de pouso, um lugar onde ele possa ficar, e todas as vezes que ele vier, não só tomar o café, mas se deitar, descansar na nossa casa. E assim eles fizeram. Ela fez um quarto, onde ele podia repousar. Lá dentro desse quarto, a Bíblia dá até detalhes do que havia. Havia uma cama para repouso, havia uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E todas as vezes que Eliseu vinha então, ele não só, ele participava daquele café, daquele banquete, porque o Espírito Santo diz que ela tinha esse dom de servir. E o que tem o dom de servir, querido, ainda que seja um copo d'água, ele serve de uma maneira diferente. Você se lembra disso quando o Senhor falou conosco a respeito? Preste atenção, querido, olha aqui. E a Bíblia diz, querido, que então ela preparou tudo a ponto de Eliseu ir para o quarto. E quando ele chegou, eu penso que ele ficou notando. E percebeu o amor, o carinho com que ela tinha construído e feito tudo. Olha a cama que ela preparou, olha a cadeira que ela colocou, a mesa. Ela fez com tanto zelo, a ponto dele chamar o Geazi, que era o moço que acompanhava ele. E a Bíblia diz, querido, que ele chamou o Geazi e disse, chame a Sunamita, eu quero presenteá-la. Ela é uma mulher que tem tanto zelo, tanto amor para comigo, todas as vezes que eu venho aqui. Essa família é tão abençoada, ela serve de uma maneira diferente. Eu quero presentear essa mulher. E o Geazi vai então e chama a Sunamita. E quando ela chegou, o Eliseu disse, eu quero presentear você. Tem alguma coisa que eu possa fazer na sua vida? Tem algo que eu possa presentear você? Quer que eu fale com o rei? Quer que eu peça ao rei que abençoe você? E ela disse, não, vai tudo bem, não preciso de nada. A Bíblia diz que era uma mulher de posse. Talvez humanamente falando, não tinha nada que estivesse faltando. Então Eliseu disse, e ao chefe da guarda, você quer que eu pergunte a ele se você quer proteção, se você quer algo em especial? Ela disse, também não tem nada.
acho que a minha casa está protegida, meu relacionamento aqui na cidade é muito bom. Não tem nada assim. Ela não abriu o coração dizendo que algo faltava, porque aquilo era tão secreto, né, querido? Era tão impossível. Deus pode presentear em tantas áreas, mas essa aí, pastor, já está resolvido. Então ela saiu. Quando ela saiu, o Eliseu conversou de novo com o Geazi e disse para ele: mas será que não tem nada que eu possa dar a essa mulher? Presenteá-la? Porque não tem impossível para Deus, não há nada que não possa presentear. Aí o Geazi, querido, disse logo para Eliseu: olha, ela não tem filho e o marido já é velho. O que Geazi disse? Ela não tem filho e o marido é velho. Aquilo que para ela era escondido, querido, uma área que ninguém tocava, o Geazi disse: é aqui que você deve plantar semente. É justamente naquilo que é impossível para o homem, é o que Deus vai fazer. Ele nos trouxe aqui semana passada para dizer isso. O que parecia impossível para você, é possível para mim. Diga para o teu irmão que é impossível para o homem, para Deus não há impossível. Você crê nisso de verdade, querido, que não há impossíveis para o teu Deus? Então o Eliseu falou: chama ela de novo. Quando ela veio, ela parou na porta. O Eliseu já foi profetizando como homem de Deus que ele era. Ele olhou para ela e disse: mulher, no tempo determinado, no tempo o quê? Determinado pelo Senhor, você abraçará um filho. Quando ela ouviu aquilo, querida, era como algo que entrou e apunhalou o coração dela, justamente no lugar onde era tão guardado, a ponto dela dizer: ah, meu Senhor, não mintas para tua serva. Mas ele não estava mentindo. Aliás, querido, você serve um Deus que não brinca com a tua emoção. Ele é Deus. No tempo determinado, Sunamita, você vai ter um filho. E no tempo determinado ela teve o filho. O Deus que trouxe à existência a causa impossível. Foi ali que o Senhor nos disse: não há nada impossível para mim. Tudo é possível ao que crê. Eu fiquei impactado, querido, quando o Senhor disse aquilo. Aliás, Ele continua falando. Ele continua dizendo a mim e a você, que às vezes pensa, querido. Aliás, a pessoa pensa duas coisas para não sonhar esse sonho tão impossível. Primeiro, ela pensa que verdadeiramente é uma causa que ela deve viver sem ter. Existem pessoas, mesmo servos do Senhor, e você vai ver, que acreditam, querido, primeiro, que é tão impossível que o outro vai ter, que a irmãzinha vai ter, que o amigo vai ter, mas ela já está conformada. Eu vou ter, pastor. Aliás, ninguém da minha casa teve. É uma coisa assim, até meio que de geração a geração. Eu não vou ter essa coisa que eu sonho, essa família, esse marido, essa esposa, esse filho, essa área bem sucedida. Eu já sei. Eu sou bem sucedido em outras áreas. Você sabe que até o inimigo diz isso, né? Fica com as outras áreas, fica feliz com as outras, divide a tua alegria nas outras áreas, mas pleno você não vai ser. Mas Jesus disse que a nossa vida aqui na terra é plena e abundante. Quando eu penso, querido, que alguma área vai ficar sem fruto, é o mesmo que falar dentro de mim: Deus é Deus, mas não nessa área. E eu digo para você: Deus é Deus em todas as áreas. Deus é Deus em todas as áreas. Diga para o teu irmão: Deus é Deus e é em todas as áreas. Amém, querido? Você crê nisso? Igreja bendita, creia, porque Ele é Deus em todas as áreas. Pastor, mas se eu tiver e depois acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado e eu perder de novo? Porque é a segunda coisa que as pessoas pensam. Às vezes elas não querem ter, porque elas podem perder. Primeiro elas acham que aquilo é improvável. Lá no fundo, elas cercam e ela até profetiza na vida do outro: não, você vai ter. Mas quando elas olham para si mesmas, elas dizem: não, eu não vou ter. Você vai ter. Você, porque é mais fácil, né, querido, profetizar na vida do outro. Mas quando elas olham para aquilo que elas estão vivendo, elas dizem: não, já vivi tanta amargura nessa área que eu não vou ter. Deus está dizendo que você vai ter. Diga para o teu irmão: Deus está dizendo que você vai ter.
Vou ter o quê, pastor? Aquilo que parecia impossível, você vai ter. E se eu perder? Ah, lá vem você de novo. E se eu perder? Ele não é um Deus que dá e depois tira, porque isso também é enganação. Dar e tirar, fazer de conta. Não, ele não faz isso. Mas se eu tiver esse coração aberto de novo, para viver, talvez esse amor de novo, essa alegria de novo, e depois acontecer a mesma coisa, não é o mesmo homem, não é a mesma mulher, não é a mesma realidade, não são os mesmos dias. Tudo mudou na sua vida, abençoado do Senhor. Diga para o teu irmão, está tudo mudado na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Para onde Deus está me levando? Num lugar, querido, que você deve crer que vai ter e vai viver. Eu vou ter e vou desfrutar do que Deus vai me dar, porque Ele não é um Deus tomador. A ministração, querido, o menino estava no colo da sunamita. Não estava? Estava. Mas houve alguém que disse, ah, mas ele morreu. Então vamos ver como termina isso. 2 Reis 4, 18, verso 18. E o filho foi crescendo. Ele foi o quê? Foi crescendo, já era um rapazinho, querido, era um adolescente. Sucedeu que um dia ele saiu para o seu pai, que estavam lá com os segadores. Talvez ele foi levar merenda para o pai, era costume da época. Talvez ele foi visitar o pai num dia de trabalho. E foi lá com os segadores, no meio da lavoura, que ele disse ao seu pai, ai pai, a minha cabeça. Ai papai, a minha cabeça. Então ele disse a um moço, leva o menino para sua mãe. Interessante, querido, que ainda hoje os filhos correm para a mãe quando tem dor. É assim na tua casa? Na minha também. Ai, leva ele para sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E ele esteve sobre os seus joelhos, no colo dela, nos joelhos dela. Ficou ali, querido, até o meio-dia. E o menino morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Onde foi que ela levou o menino? Na cama, lá no quartinho, lembra? O quartinho que ela construiu para o Eliseu? Eu penso que para ela era o lugar mais perto do céu. Vou levar para lá e vou trancar a porta. Você vai ver que daqui a pouco, querido, morte e vida vão se encontrar nesse quarto. Coisa linda. Fechou sobre ele a porta e saiu. Chamou o seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das suas jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Ela sabia exatamente para onde ela deveria ir. Querido, quando você não sabe o que fazer, você tem que saber para onde ir. Diga para o teu irmão, quando você não sabe o que fazer, você tem que saber para onde ir. Ela correu para o homem de Deus, verso 23, e disse ele, por que você vais a ele hoje? Olha o que o marido vai dizer, não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Em Ezequiel 41:1, você vai ver, querido, está registrado na palavra de Deus, que eles subiam em lua nova ou em sábado, porque o templo estava aberto. O dia de trabalho não era o dia de subir em direção ao templo, mas na lua nova e no sábado eles subiam. Por isso o marido disse, mas o que você vai fazer hoje? Não é tempo de buscar, não é tempo de ir. Ai, querido, eu estou quase dizendo para você, não há tempo, é fora de tempo, é em tempo, em todo momento, buscai ao Senhor. Amém, por isso. Então, albardou o jumento e disse ao seu moço, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo ao homem de Deus, de longe, ele disse ao Geazi, o seu moço, eis a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz a ela, vai bem contigo?
vai bem com teu marido? Vai bem com o teu filho? E disse ela, tudo vai bem. O que disse ela? Tudo vai bem. Querido, eu faço uma pausa aqui para dizer a você, querido, que enquanto ela subia, o homem de Deus de longe viu ela. E ele disse ao Geazi, vai lá, é a Sunamita, ela está subindo o Monte Carmelo, querido. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes lá. Você olha lá de cima e você vê uma planície lá embaixo, é muito alto. E você consegue ver de longe a pessoa que está vindo. Ele conhecia bem, ele dormia na casa dela, ele tomou muitas vezes café com ela. Ele sabia, é a Sunamita que está vindo. Corre lá, pergunta se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com a criança. E a Bíblia diz que ela responde, vai tudo bem. Interessante que o filho estava morto lá no quarto, e a mulher está dizendo, vai bem. Você sabia, querido, que dentro dessa verdade aqui, isso é um ensinamento, principalmente para os nossos dias, que nós devemos contar, querido, o que se passa no nosso coração, somente para o Senhor, ou para homens e mulheres que o Senhor diz que é para eles que você deve contar. Nós temos muitas vezes, querido, eu tenho visto as pessoas nos dias de hoje, elas postarem para que todos saibam que elas estão vivendo. Estou me sentindo triste, estou me sentindo abandonada, estou me sentindo traído. Você sabe que esses dias eu vi uma mensagem, eu não sou de internet, eu não sou muito, querido, das redes sociais não, viu? Mas eu vi esses dias lá, escrito, uma membro da comunidade de Filadélfia, a capa preta, e dizendo assim, estou quase desistindo. Eu não vejo, querido, às vezes as pessoas postarem um céu azul e dizendo, não desisto por nada. Mas postar uma página preta dizendo, estou quase desistindo, tem muita gente que faz. A Sunamita sabia bem para quem ela deveria falar. Abrir o seu coração. Querido, há momentos na nossa vida que é só com Deus que nós vamos falar. Eu vou dizer novamente, há momentos na nossa vida que é só com Deus que nós devemos falar. E se o mundo me perguntar, como é que vai as coisas? Vai tudo bem, em nome de Jesus. Como é que vai a tua família? Vai tudo bem, em nome de Jesus. Até porque, querido, tem muita gente orando e intercedendo a favor, mas tem muita gente torcendo contra. E não é gente de longe não, viu, querido? Às vezes no fundo, lá, no mais secreto, elas querem é que você perca. Elas não se alegram com a tua alegria. Você sabe que se alegrar com a alegria do outro é um treinamento. Se alegrar com a alegria do outro, querido, isso é para quem é de Deus. Amém? Por isso a Sunamita sabia. Eu não vou falar com o Geazi é de Deus, mas não é com ele que eu vim falar. Eu vim falar com Eliseu. Eu vim falar com o homem de Deus. Eu não vou postar para que todos saibam, eu estou triste, estou isso, estou aquilo. Querido, aliás, eu não entendo porque que as pessoas postam isso. Quem é que pode ajudar? O mundo? As pessoas que não fazem parte da tua vida? Que alguém ligue, que alguém pergunte. Muitas vezes, querido, isso é falta de joelho no chão, de intimidade com Deus, que é para Ele que você tem que falar. É para Ele que você tem que abrir teu coração. É para Ele que você deve falar as verdades que se passam no teu dia, porque Ele está esperando para te trazer a solução. O Deus de toda a terra quer te ouvir. Diga para o teu irmão, o Deus de toda a terra quer te ouvir. Ai, pastor, mas eu estou postando, vai que a igreja ouça. A igreja está atenta, mas o ímpio também está. Isso é um perigo, querido. Abrir teu coração para quem não se deve ouvir. Continuando, chegando ela, pois, ao homem de Deus, verso 27, vou ler todo o texto. Ao monte pegou nos seus pés. Chegando ela, verso 27 novamente, pois ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma dela está triste de amargura, e o Senhor encobriu o que está dentro, Ele não manifestou. Olha que coisa, é como se Deus dissesse, ela que tem que falar, ela que vai ter que abrir o coração, ela precisa colocar para fora qual é o motivo da amargura da vida dela. E ali diante do homem de Deus, sim, ali é o lugar de rendição, querido. Disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho,
Não disse eu, não me enganes, não foi o que eu te disse, homem de Deus. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e torna o meu bordão na tua mão, o meu cajado, e vai, e se encontrares alguém, não o saúdes, se alguém te saudar, não lhe respondas, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de deixar-te. Então ela se levantou, então ele se levantou e a seguiu. É você que eu quero que vá para minha casa. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe o aviso dizendo: não despertou o menino, eu fiz o que você me pediu, mas ele continua morto. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu, deitou sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele. Preste atenção, querido, nós estamos lendo, amém? Seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, passou sobre aquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Chamou, e ela veio e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, se prostrou a seus pés, e se inclinou em terra, e tomou o seu filho e saiu. O menino estava no quarto em que o homem de Deus dormia. A sunamita vai, querido, e ela vai de encontro. Ela tinha certeza: é com Deus que eu tenho que falar no momento tão difícil da minha vida. É com Deus que nós temos que falar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu vou dizer de novo, querido, até que isso vire uma verdade dentro de você, e que você saia daqui hoje, querido, escrevendo isso nas tábuas do teu coração. É com Deus que nós devemos falar. Eu estou destacando o momento mais difícil, querido, mas é em todo momento. Mas em momentos como esse, é com Deus que nós devemos falar. Não é um anúncio, não é a internet que salva. Não é a postagem, querido, dizendo: estou triste, estou menos triste. Até porque, querido, as pessoas amam postar tristeza, e elas colocam muito pouco alegria. Interessante que a palavra de Deus diz que nós somos anunciadores de quê? De quê? De quê? Ai, querido, diga mais alto: nós somos anunciadores de quê? É tragédia? É derrota? É vergonha? É medo? É tristeza? Ah, mas não é mesmo. Eu sou anunciador de boas novas. Eu vim aqui anunciar boas novas. E não importa o que eu esteja vivendo, eu vou anunciar para você aquilo que o Senhor tem mandado dizer. E são boas novas. Aliás, a palavra de Deus, toda ela, são boas novas. A Bíblia significa isso. Palavras de boas novas. Quando ela está subindo, o homem de Deus diz ao Geazi: vai encontrar, porque ela é a sunamita, eu conheço de longe, vai lá e busca ela. O Geazi foi, perguntou para ela: vai bem você, vai bem teu marido, vai bem teu filho? E essa mulher, cheia de fé, porque ela sabia, querido, que ela ia descer de volta, e o homem de Deus ia com ela. Ela disse: vai tudo bem. O mundo perguntando, não é o caso do Geazi, né, querido? Porque ele era de Deus. Mas se o mundo te perguntar: vai bem? É claro que vai bem. Eu tenho o Senhor. Aliás, quantos aqui tem o Senhor? Ai, querido, então você tem tudo, viu? Você tem tudo. Ai, pastor, mas está acontecendo uma coisa na minha vida. Está o quê, querido? É uma pedra no sapato? A pedra está machucando, é verdade. Mas se eu falar para você que existem problemas bem maiores do que os teus, e essas pessoas que estão com problemas maiores, elas estão esperando boas novas. Eu contei hoje para a igreja de manhã, fui almoçar ontem, num lugar pela primeira vez. Eu estava almoçando, uma comida bem mineira. Falei: pronto, é aqui que eu vou ficar.
Almoçamos lá. Na hora de pagar, eu fiz questão de dizer, porque estava recebendo um senhorzinho. Eu falei para ele, muito boa a sua comida. Caseira, simples, mas uma delícia. Eu comecei, né, a trocar uma conversa com ele. E eu vi que ele estava com um semblante de dor. Eu falei, o senhor está bem? Ele disse, eu estou com muita dor. Eu falei, mas é algo assim, é algo meio sério. Aí eu puxei assunto de verdade, né? Eu falei, o que é que o senhor tem? Ele olhou do lado assim, ele disse assim, eu estou com 4 nódulos no intestino. Só que essa semana, me ligaram do hospital, eu achei estranho, moço. Falaram que eu tenho que operar urgente. E não é do intestino. Eles falaram para mim que é do estômago. Que o estômago é mais urgente do que o intestino. Que eu tenho os nódulos no intestino, mas o estômago está muito mal. Como que o senhor tem passado? Falar com muita dor. Aliás, sou eu e a minha esposa que trabalha aqui. A gente não tem funcionário, a gente que cozinha, a gente que faz tudo, a gente que lava, a gente que arruma tudo. E eu tenho feito isso só com dor. Eu disse para ele, eu vou orar pelo Senhor. Eu sou pastor da comunidade de Filadélfia. E eu vou falar do Senhor lá naquela igreja. E vai ter várias pessoas orando pela sua vida. Querido, eu me senti condoecido ali. Porque quando ele falou, e ele vai falando de uma forma, querido, que a gente sabe, embora eu não seja médico, do diagnóstico, da coisa séria. Eu disse para ele, há um Deus que sara. Ele tirou o boné assim e disse assim, eu acredito. Na simplicidade dele. Há um Deus que quer te ouvir, querido. Às vezes nós ficamos falando muita coisa sem pensar direito o que nós temos. Nós deveríamos celebrar o que nós temos de fato. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Pastor, mas pode ser que a morte também venha e bata na porta. É verdade, querido, pode acontecer. Mas se acontecer, a morte para nós é uma passagem. E nós precisamos entender que é uma porta. Eu saio daqui e entro no céu. Se eu partir, querido, eu saio daqui e entro no céu. Você também? Em nome de Jesus. Haverão dias tristes, é o que eu estou querendo te dizer. Haverão choro, haverá percas, haverão. Mas não é o motivo, querido, de viver uma vida de lamento. Porque há um Deus cuidando de tudo. Há um Deus cuidando de tudo. A Sunamita sabia disso. E ela subiu para encontrar com o homem de Deus. Ela sabia bem o que dizer para ele. O Geazi pergunta para ela, vai tudo bem? Ela diz, vai tudo bem. E quando ela chegou diante do Senhor, o que ela fez? Ela se jogou no chão. Ela segurou nos pés do profeta. Diante de Deus, querido, é lugar de chorar sim. Diante de Deus é lugar de rasgar o coração sim. Não tem nenhum super-homem aqui, não há nenhuma super-mulher aqui. Querido, todos nós somos dependentes do mesmo Deus. Mas o que eu quero te dizer é que o homem não vai resolver. Essa coisa é você e Deus. Você precisa crer. Ele não tem prazer em tirar. Pastor, mas se partiu, creia em nome de Jesus. Que o céu aguarda. Que o céu aguarda. A Sunamita foi, se debruçou diante do profeta. O Geazi foi para tirar. Ele falou, não, deixa ela. Ela está com uma amargura dentro dela, ela está doendo dentro dela, mas eu não consigo ver o que se passa. Ele disse, ela vai ter que falar. Ela vai ter que expor. Essa coisa você vai ter que falar, querido. Essa coisa que dói. Essa área da tua vida que não tem fruto. Primeiro é crer que Ele pode fazer. Diz amém se você crê. E segundo, querido, é que Ele não vai tirar. E se Ele levar? Ele é Deus. Se Ele te levar, pastor, estou na glória. Vai haver choro? É bem provável. Mas me enterra, querido. Falei de manhã, põe uma graminha por cima, se quiser planta uma florzinha. E põe uma plaquinha lá, está com o Senhor. Amém? Mas e a família?
Vivi intensamente enquanto estive com a minha esposa e com as minhas filhas. E se partir, estou na glória. E a Jerusa está até livre para casar de novo. Olha, que conversa é essa? Querido, é a vida. Só não vai usar o copo do meu casamento, né? Que eu já falei, que tudo que nós ganhamos lá 25 anos atrás, já usei tudo. Não tem pessoa que guarda o copo do meu casamento, a taça do meu casamento. Ninguém usa, você parte, vem o outro e usa. Já usei o prato, já usei a taça. Que conversa é essa, pastor? Nossa vida. Morte, para mim, está bem resolvida. É choro, é claro que é dor, é dor. Mas se eu almejo o céu, um dia eu vou partir. Um dia nós iremos partir. Pode ser arrebatamento, glória a Deus se for. E se não for, partir também, subir e estou na glória. Amém, querido? É um punhadinho de terra, dizem que é 7 palmos já dá. Planta grama e está tudo certo. No caso da Sunamita, Deus tinha uma história para falar com ela, porque ela tinha dentro dela essa coisa de vai me dar e se perder, vai me dar e se tirar. Tanto é verdade que ela disse para o profeta, quando ela ajoelhou, ela disse: ah, Senhor, eu não disse para você não me dar, não brincar comigo, não me enganar. O menino está lá. Ele disse para o Geazi: desce, leva o cajado, põe sobre ele. E ela disse: não sai daqui enquanto você não descer comigo. Eu não vou enquanto você não for. Eu quero você. Você é a representação de Deus na terra. É você que eu quero descer. E o Eliseu foi: então vamos. Quando ele desce, eu penso que acontece a mesma coisa daquele sepultamento que estava vindo. Aquele número de pessoas, o cortejo fúnebre, e Jesus encontra morte e vida se encontraram. De novo vai acontecer. Ele vai abrir a porta, a vida entra e a morte está deitada. Quem é que vai vencer? Quem é que vai vencer? A vida está entrando e a morte está deitada. Quem é que vai vencer? A vida sempre vence. Diga para o teu irmão: a vida sempre vence. Ou aqui ou na eternidade, a vida sempre vence. O Eliseu entrou, fechou a porta. Agora é vida contra a morte. E ele vai deitar sobre o menino. E ele vai colocar as mãos nas mãos do menino. E ele vai olhar no olho do menino. E ele vai respirar do lado da boca, do nariz do menino. E ele vai se levantar, e ele vai orar diante daquela cama, diante daquele quarto, e ele vai rodar aquela casa. Ai, mas esse homem parece um doido. Não, querido, ele sabe bem o que ele está buscando. O Senhor que deu não é o Senhor que vai tirar. Presenteou ela e vai manter o presente. A Bíblia diz que ele começa a aquecer o corpo do menino, até que o menino respira. Aleluia. O menino levanta, e agora ele chama o Geazi de novo. Geazi, vem cá, chama a Sunamita. Aí eu fico pensando, querido, o que essa mãe estava fazendo? Intercedendo, orando, buscando, dizendo: Deus é Deus para trazer de volta. E quando ela entra, ela está de frente com o menino. E ele está vivo na frente dela. O Eliseu diz: toma teu filho. O Deus que Deus não é um Deus que tira. Por que ele está nos levando para esse lugar? Porque ele está mexendo com esse sentimento antigo, que essa área, querido, que você está guardando aí dentro. Pastor, está resolvido aqui do meu jeito, eu posso ter tudo, mas essa área eu já sei, eu não vou ter. E se eu disser para você que você vai ter, e que Deus vai trazer à existência aquilo que parecia impossível? E se eu tiver, Ele não vai tirar, Ele não tem prazer em tirar. Você crê nisso? Diga para o teu irmão: ele não tem prazer em tirar, viu, querido? Não tem, não tem, não tem, não tem. Você está falando que não vai haver perca na nossa vida, mas diz que eu estou falando. Eu estou falando, querido, que existem coisas na nossa vida que eu não posso duvidar da soberania dele.
do amor dele, do cuidado dele, do zelo dele. Partiu! Eu creio que está com o Senhor. Talvez haja mães e pais aqui que já perderam filhos. Filhos que já perderam pais. Pastor, como é que se explica? Eu não tenho explicação. O que eu posso te dizer, querida, creia que o melhor Deus fez, porque Ele sempre faz o melhor. Creia que na tua vida hoje o melhor é o que Deus está fazendo. Amém, querido? Ele vai tocar a igreja nesse lugar secreto. Ele vai tocar nessa terra, querido, que estava árida, sem fruto algum, sem água algum. Ele está tocando nessa área da tua vida, e Ele vai fazer nascer o teu sonho de volta. Ele vai trazer existência. Eu me lembrei pela manhã, querido, numa visão profética de uma oliveira que eu vi em Israel. Eu tinha muito desejo de me deparar com uma oliveira. Essa planta fala demais comigo. E quando eu cheguei, eu vi a primeira oliveira. Querido, pense em alguém tirando foto de uma árvore. Tirei de galho, tirei de tronco, tirei da terra, tirei do céu, em tudo quanto é lugar. E olha que eu não sou de foto. Mas em Israel eu tirei quase 700 fotos. Tudo falava comigo. Tudo ministrava meu coração. Quando eu vi uma oliveira centenária no Getsemane, eu olhei aquela árvore e eu fiquei olhando para ela em detalhes. Grande, seca. Eu olhava e dizia: como pode dar fruta essa árvore? E aí você vai olhando, 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 até que você vê, querido, naquela árvore centenária de alguns galhinhos, você vai ver, querido, alguns renovos. E nesses renovos, algumas olivas. E eu dizia: ela não está morta. Ela está dando fruto. O Senhor está trazendo essa mesma visão no dia de hoje. Não está morto. Não está morto. A família inteira na frente hoje de manhã aqui vem chorar em pranto, dizendo: pastor, você não sabe o que foi aquilo para mim, quando você disse não está morto. Não está morto. Eu vim aqui voltando aqui à noite, como anunciador de boas novas, para dizer para você: não está morto. Não está morto, não está morto, vai voltar a dar fruto. Diga para o teu irmão: não está morto, não está morta essa área da tua vida, e vai voltar a dar fruto, vai voltar a dar fruto, vai voltar a dar fruto, em nome de Jesus. Não está morto. Você crê? Mas parece que não tem nada, mas tem. Humanamente falando, pastor, eu não consigo ver, mas quem disse que você tem que ver para crer? Aliás, os que são da fé andam por fé, e a fé é a certeza do que não vê. Eu preciso ver, convicção de fatos que se esperam. Não vi, mas creio. Que certeza você tem? Toda. Tem muita mãe que vai ser mãe e nesses dias me procurou e disse assim: pastor, tem um ovário. Eu falei: se tivesse dois não era um milagre. Se bem que gerar filho, é claro, na concepção é algo incomparável. Mas não é disso que eu estou falando dentro do texto. As mulheres que me procuraram durante essa semana, várias, me disseram: pastor, mas eu tenho um ovário. Enquanto a palavra é ministrada, querido, nós ficamos procurando as coisas para justificar o impossível. É impossível. Eu vim aqui para dizer: eu amei a palavra, mas isso aqui é impossível, isso aqui também é impossível. Ó, lá na minha empresa, não tem mais jeito. No meu casamento, não há o que fazer. Você sabe que justificativa para coisa impossível nós vamos achar a todo momento. Todo momento nós vamos encontrar algo para justificar o impossível. E é justamente aí que Deus vem aqui para falar comigo e com você e dizer: não, mas para mim é possível. Tem um, eu faço. Não tem nenhum, eu também faço.
Eu trago força no que não tem nenhum vigor. Quanto de vigor você tem? Nada. Eu faço. Mas é velho. Não, o marido dela era velho. Ela certamente era estéril. Mas foi lá no passado. Mas o Deus não mudou. Querido, você vai ver o que é bebê que vai nascer a partir dessas 2 semanas. Estou vendo você com o filho no colo. Em nome de Jesus, estou vendo você com o filho no colo. Casais que vão aqui testemunhar. A partir daquele momento, eu creio de uma maneira sobrenatural. E o que parecia impossível acontecer. Está aqui meu filho. Vim apresentar. Vamos apresentar. Vamos apresentar. Diga aí para o teu irmão, para a tua irmã. Se prepara. O impossível está sendo trazido. O que está sendo trazido? O que parecia impossível. Deixa eu terminar dizendo para você, querido, que existem homens que são de Deus, mas que pensam de maneira errada. O que você falou? Homens e mulheres que são de Deus, mas que pensam de maneira errada. Eles cresceram com esse tipo de informação e dentro deles eles ficam batendo na tecla. Não, mas tá, Deus é bom, mas não, Ele é poderoso, mas eu digo para a igreja, querido, que esse mais, quando vem esse mais, é menos. Não, Deus é bom, mas aí eu falei, agora vem. Ele fez, mas pronto, aí você ouve, né? Mas Ele vai tirar, né, pastor? Ele fez, mas foi na vida do outro, na minha. Tira esse mais, que esse mais é menos. Tira esse mais, que esse mais é menos. Diga para o teu irmão, tira esse mais, que esse mais é menos. Ele pode fazer mais. Não, querido, Ele pode fazer e vai fazer. Ele é poderoso e vai se revelar na minha vida. Ele traz à existência o que parecia impossível e eu vou experimentar. Não tem mais, querido. Ele é o Deus dessa igreja. Eu não falei para você que Ele é o Deus dos jaguarionenses e da mulher lá de Mogi Guaçu? Não posso esquecer. Vai que está assistindo, né? Ele é o nosso Deus. Quanto você confia nele plenamente? Quanto você confia nele plenamente? Abre em Jó, livro de Jó. Aleluia, Ele está aqui. Ele está aqui. Livro de Jó. Abre no capítulo 1, capítulo 1. Oh, Deus maravilhoso. Eu penso que você conhece a história do Jó. E assim como a história da sunamita. Que pensava que Deus poderia tirar e por isso não queria viver. Mas a sunamita era de Deus? Sim, claro que era. Ela tinha prazer no Senhor. Fez até um quarto para ele morar lá. E o Jó? De Deus. Jó capítulo 1, você encontrou? Verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era? Este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Olha como Jó era, querido. O Jó era um homem, diga, sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Se você me perguntasse, eu iria te dizer crente praticante. Porque você sabe que no modismo de hoje, tem crente que até está dizendo, eu sou crente, mas não sou praticante. Tinha católico assim, não tinha? Agora está tendo crente, viu, querido? Não se engane.
Você é o quê? Evangélico. Mas você pratica? Ah, sim, vou de vez em quando. O Jó é um homem sincero. O Jó é um homem reto. O Jó é temente a Deus. O Jó se desviava do mal. Mas o Jó tinha uma visão errada de Deus. O Jó, querido, ele apresentava sacrifícios a Deus pelos seus filhos. E ele apresentava pelos pecados que eles tinham cometidos e pelos pecados que eles ainda iriam cometer. O Jó tinha um temor de perder que chegava a tirar a paz dele. Ele vivia uma vida de opressão, de tanto que ele temia perder o que ele tinha. Pastor, onde que está isso? Capítulo 3, abra lá. 3:25. Olha o que ele vai dizer. Porque o que eu temia, depois dele perder tudo, querido, ele diz assim: porque eu temia, aquilo que eu temia me veio. O que eu receava me aconteceu. Eu nunca estive descansado. O que ele está falando? Eu nunca descansei minha alma. Nem sosseguei ela em nenhum momento. Nem repousei. Que vida é essa? De um homem servo de Deus. Mas veio sobre mim perturbações. A visão que ele tinha de Deus é que em qualquer momento Deus poderia tirar o que ele tinha. Família, filhos, esposa, bens, casa. Querido, ele orava e ele sacrificava a Deus cheio de perturbação. A vida que ele poderia viver plena, ele mesmo diz: eu não tive um dia de sossego. Eu tinha dentro de mim temor, e mais temor, e mais temor, que qualquer momento eu poderia perder tudo. E foi, querido, vendo isso, que Satanás foi lá para o Senhor e disse: posso tocar no que ele tem? Mas o Senhor olhou o coração e disse: não, ele faz porque não tem entendimento. Ele é meu servo. Uma vida que ele está vivendo, ele escolheu porque ele não tem entendimento. Ele não consegue enxergar na plenitude quem eu sou. E o diabo aproveitou dessa brecha do Jó e foi lá e falou para Deus: pode tirar? Falou: você toca em tudo, só não toca nele. E tocou em tudo que ele tinha. E era uma notícia atrás da outra, né? Perdeu o gado, perdeu o rebanho, perdeu a família, perdeu os filhos, foi perdendo. Aí Satanás voltou e disse: tá, ele não te abandonou porque ele perdeu o que ele tinha, mas se eu tocar nele, ele vai abandonar. Aí o Senhor disse: você não vai ter poder para tirar a vida dele, mas pode tocar nele. Eu sei quem ele é. Ele só não pensa direito. Ele só tem uma visão meio estranha de quem eu sou. Mas eu vou aproveitar esse momento, eu vou ajeitar esse Jó. Eu vou explicar para ele de fato quem eu sou. Vou me revelar nessa tragédia toda. Aí você vai encontrar o Jó, querido, com um caco de telha se raspando, coçando de tanta úlcera que ele tinha no corpo, de tanta ferida. Até que ele compreendeu. Depois que Deus restituiu ele, querido, de tudo que ele perdeu, a Bíblia chega a dizer que ele teve porção dobrada. O mesmo Jó, verso 42, terminando aqui. Capítulo 42, perdão. Capítulo 42. Capítulo 42. O mesmo Jó que vivia perturbado, olha o que ele vai dizer depois que o Senhor teve misericórdia dele. Capítulo 42, verso 2: bem sei eu que tudo o Senhor pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? É o que ele fazia. Eu não tinha conhecimento e eu desprezava teu conselho. Por isso
Foi por desprezar os teus conselhos. Jó, não faz isso, não precisa disso, homem. Que eu falei do que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. O mesmo Jó que disse: eu preciso sacrificar, eu estou sem paz, vai que acontece de Deus tirar. No final ele vai dizer: eu falei de uma coisa que eu não entendia. Ele não é Deus que tira. Ele não é Deus que tira. Sabe qual é o prazer de Deus? Te ver feliz. O Senhor ama te ver feliz. Diga para o teu irmão: o Senhor ama te ver feliz. É possível o milagre? Nele? Totalmente possível. Posso sonhar de volta? Deve. Olha na tua vida, querido, e vê se tem alguma área sem fruto. É nessa que Deus quer tocar. E se tiver o fruto, Ele não vai tirar. Você crê nisso? Em nome de Jesus, você crê nisso, querido? Diga para o teu irmão: Deus vai te dar e não tem prazer em tirar. Diga para quantos você puder: Deus vai te dar. O que parecia impossível vai acontecer e Ele não vai tirar. Você vai desfrutar desse tempo maravilhoso que Ele tem para a tua vida e para a tua família. Aleluia. Aleluia. Se tiver que postar, querido, eu vou te fazer um apelo. Posta que estão chegando os dias, ou melhor, os melhores dias da tua vida. Pastor, mas vai que... Ai, querido, lá vem você. Posta que você, o que esperava, o que parecia impossível, vai acontecer. Pastor, mas se eu me frustrar, então não é Deus. Então não é Deus. Que Ele não me faria, querido, despertar. Olha, querido, que eu não estava nem lembrando de voltar aqui no domingo, viu? Não que eu não tenho responsabilidade de estar aqui, você sabe disso. Mas no meu plano estava: esse domingo eu vou descansar. E o Espírito Santo diz: mas você não vai descansar mesmo. Você prometeu lá e vai cumprir. Vai lá falar que eu sou um Deus que eu não tenho prazer em tirar. Tudo conspirou. Tudo foi arquitetado para que hoje algo poderoso acontecesse na tua vida. Estou vendo, querido, parece que eu estou vendo esse óvulo se encontrando com esse esperma aí e gerando um filho. Está a visão aqui dentro de mim. Você vai ser mãe e você vai ser pai. Você vai ser mãe e você vai ser pai. Eu vou dizer de novo. Ô Mirim, se prepara. Se houver concordância entre vocês dois, o sim de Deus você já tem. Você vai ser mãe, você vai ser pai. Amém, querido? Alcança alguém aí que está, querido, do teu lado. Nós profetizamos em muitos assim, que é para alcançar alguns, né? Diga aí: você vai ser mãe, você vai ser pai. Diga aí: vai ser mãe, você vai ser pai. Até em casa, querido, tem gente que vai ser mãe e vai ser pai. Não adianta baixar não, viu, irmã? Que tem uns que você está profetizando, a irmã está assim, ó. Aí, pastor, então é para alcançar alguns. Você está me entendendo?
que tem, querido, de homem querendo ser pai, de mulher querendo ser mãe. É lindo. Eu entendo, você já teve seus filhos, amém. Se eu fosse mais novo, até eu retinha essa bênção hoje aqui. É verdade, mas vai demorar, né, querido? Vai demorar. Isso aí é um próximo capítulo, não é não? Deus está trazendo, queridos, sonhos para essa igreja. Lembra que Ele mandou raspar e curar? O que Ele quer fazer? Tem muita coisa nova vindo. Tem muito sonho que vai ser realizado. Querido, eu estou vendo nitidamente em todas as áreas dessa igreja, para aqueles que já estão aqui há muito tempo, para aqueles que estão chegando agora, muita coisa rompendo, muita coisa acontecendo. Querido, o casal ontem aqui, o testemunho de vida dos dois, 23 anos depois, fizeram ontem, amaziados. Eles disseram, na história deles, falando, nós vamos nos casar. Primeiro ela não queria, porque havia passado tanta luta no casamento, que ela pensava, mas será? Eu vou casar, e daqui a pouco começam as lutas de novo, até que eles vieram para a comunidade de Filadélfia, faz 5 anos, ele contando aqui ontem. E aí ele foi vendo o valor da família de novo, e ela foi notando a transformação dele. Até que no ano passado, eles decidiram, tá, vamos casar, mas só se for no dia que nós fizermos 23 anos. Vai que cai num sábado. Caiu. Terminaram. Porque eles eram amaziados, eles sabiam, para se batizar, para se casar. Eles abraçaram. E disseram para mim e para a pastora Jerusa, ai pastor, agora eu já posso ser membro dessa igreja e nós podemos nos batizar. Vê se Deus não honra, querido. Aquilo que muitos não dão valor. Há famílias, querido, que mudam uma trajetória de vida inteira para dizer, não, eu estou no centro da vontade de Deus, eu pertenço a uma igreja que me ama e eu amo também. Eles disseram, nós não tínhamos nada, absolutamente nada para fazer esse casamento. Olha, sem eu saber, viu, querido? Esses irmãos abençoados se juntaram, fizeram, querido, um arranjo, uma igreja linda ontem, foram lá na festa, querido, eu vi lá, membros da comunidade de Filadélfia cozinhando, fazendo tudo, mas com tanto zelo. E eu disse, Deus, que o Senhor recompensa essas vidas. Pensa num casamento que a glória de Deus se manifestou. Aqui e lá. Estava lindo. É na simplicidade que Deus se revela e se apresenta. Amém, querido? O que tem de impossível para esse Deus? Mas não tem nada. O que você precisa hoje? Ele vai te dar. E amanhã, vive na dependência, amanhã Ele também vai te dar. Eu não estou aqui, querido, pregando um Deus que vai te dar um montão para você sair e dizer, agora eu tenho para a vida inteira. Não é assim que Ele faz. Ele quer que você ande junto. Quanto que você precisa hoje? O que você quer hoje? Hoje aqui, tudo que você precisa. E amanhã, eu trago a existência. E nesse ano, tudo que você precisar eu vou te dar. Anda comigo. Ser fiel. Você sabe que de vez em quando eu vou te surpreender. Que assim é o nosso Deus. Ele dá o que nós precisamos, mas de vez em quando Ele surpreende. Amém, querido? Amém, Mauro, Leninha? Sábado que vem, hein? Meu Deus! E vai tirar? Não dá. E vai abençoar. Vou terminar dizendo, Ele vai te dar e Ele vai te abençoar. Amém, querido? A visão do Jó, ele mesmo diz, ai, que homem confuso que eu era, sem juízo, vivi uma vida inteira sem paz, podendo ter paz, oferecendo sacrifícios que
não agradavam a Deus. Que ele ia lá, se curvava e dizia: ai Deus, não tira não, não tira não. E Deus olhava e falava: mas não vou tirar, filho, não vou tirar, eu não vou tirar. Até que um dia o diabo disse assim: ah não, mas eu tiro. Mas eu tiro. O Senhor não vai tirar. E se levar para a honra e glória dele. Amém, igreja?